Pessoal, bem-vindos ao mais novo vídeo. A gente vai estar falando sobre geografia e, em especial, a gente vai estar falando sobre indústria, comércio e serviços. Indústria, comércio e serviços. Vamos começar a falar sobre a atividade industrial. O que é? É a atividade que transforma a matéria-prima em outro produto. Exemplo, cana-de-açúcar transformado pela indústria em açúcar. A laranja foi transformada pela indústria em suco de laranja. Como que funcionava todo esse processo? No passado, os produtos eram fabricados de forma artesanal, não tinham indústrias quase. Então eram feitos manualmente, com as mãos. A fabricação, então, por ser feita com as mãos, ela era de pequena quantidade de produtos. E as etapas eram feitas todas por uma mesma pessoa. Olha só aqui a senhorinha, um exemplo de fabricação artesanal. Ela mesmo tá fazendo tudo. Não tem ninguém para ajudar, tá vendo? É ela mesmo que faz tudo. Poderia até ter uma pessoa que ajudasse, mas é eles que fazem tudo. Ela que olha o morango, ela que faz o processo do morango, ela que coloca o morango nos recipientes. Então percebe que são poucas quantidades, porque ela sozinha que tá fazendo, né? No caso, atualmente, a gente tem a fabricação industrial, que são produtos fabricados em grandes quantidades. Cada trabalhador faz uma etapa da produção, ou seja, tem uma divisão de trabalho, né? E a gente tem aí ao nosso favor as máquinas modernas e mais complexas, né? Mais complexas, mais tecnológicas, mais avançadas, que é o que caracteriza a fabricação industrial. Olha um exemplo aqui. Então, eu tenho aqui a máquina, que é a esteira, que vai conduzindo os morangos, mas são únicas pessoas que olham essa etapa aqui de conferência do morango. Depois tem uma outra pessoa que olha a etapa de fazer toda a fabricação da geleia de morango. E depois tem uma outra pessoa que olha quando a máquina vai colocando as geleias nos potes. Então, percebe que são em grandes quantidades, porque tem uma máquina que ganha velocidade. Então, na fabricação industrial, grandes quantidades. Na artesanal, que é manual, pequenas. Aqui na fabricação industrial, máquinas. Na fabricação artesanal, eu tenho é feito de forma manual, quando muito pouquíssimas ou simples máquinas, tá? Então, se eu tivesse que resumir, olha só aqui um quadro de resumo. Na fabricação artesanal e industrial, as máquinas na artesanal são simples e poucas, e é feito de forma manual, com as mãos. E na industrial, as máquinas são várias e modernas e mais complexas. A divisão de trabalho. Então, na artesanal não há divisão de trabalho, porque é uma pessoa que faz tudo. Na industrial, há divisão de trabalho. Eu tenho uma pessoa por cada etapa de produção, como a gente viu lá. A quantidade de produtos na artesanal são pequenas e na industrial, grandes. E o período usado, a artesanal era mais no passado e a industrial mais atualmente. Não significa que a gente não tenha hoje a fabricação artesanal. A gente tem, né? Mas é difícil encontrar, mas tem. Bom, a matéria-prima, ela pode vir da agricultura, que são as plantações. Exemplo, a laranja. Da pecuária, que vem dos animais, o leite, os ovos, a carne. Do extrativismo, que é a extração animal, que é a pesca ou a caça. Extração vegetal, que no caso é a madeira, que vai me fazer os móveis. E a extração mineral, que por exemplo é o ferro, que vai fazer uma ferramenta. Exemplo, como que funciona todo esse processo? Como que da agricultura vai para a indústria? O trigo veio da agricultura, foi transformado pela indústria em farinha, que pode ser vendido para outra indústria, transformar em outros produtos, exemplos dos biscoitos, ou pode ser colocado no mercado e vendido para pessoas que querem comprar para fazer outros produtos em casa. Exemplo, bolo. Olha aqui, gente, exatamente esse exemplo aqui. A gente tem na agricultura o trator recolhendo, fazendo a coleta do trigo. E aí vai para a fábrica para ser transformado em farinha. Então, o trigo da plantação da agricultura transformado em farinha, que depois pode ser vendido no mercado como farinha, e o consumidor ou o comprador pode fazer bolo e pães. Ou essa mesma farinha pode ser vendida para uma outra indústria que vai fazer biscoitos, bolachas e por aí diante, tá bom? Bom,
E como que funciona esse negócio de supermercado, comércio e serviços? Comércio e serviços acontece mais nas cidades e menos na área rural, que é o campo. Pode acontecer também na área rural? Pode, mas muito, muito, muito menos do que na cidade. É uma característica comércio e serviços da cidade. Até mesmo na própria cidade existem alguns bairros, alguns lugares que tem falta de comércio e serviço, tá? Então, ó, o que seria o comércio? Comércio, atividade de compra e venda de produtos ou mercadorias, que é a mesma coisa. Pelo comércio, eu consigo ver e que chegam produtos que são da agricultura, por exemplo, as laranjas, as maçãs, as verduras, então frutas, verduras, legumes, carnes, né? Na pecuária, desculpa, a carne é da pecuária, tá bom? Aqui é frutas, verduras, legumes. Na pecuária, carnes, ovos, leites. E da indústria, que chegam aos consumidores, podem chegar no comércio. Tudo aquilo que a gente compra no mercado. Bolachas, bolos, sorvete, chocolate, tá? Bom, no comércio a gente tem dois tipos. A gente tem o comércio de varejo ou varejista e o comércio de atacadista ou por atacado. Olha só, o comércio atacado, percebe que são caixas fechadas, ó, tá vendo? Tudo lacrado, né? São caixas fechadas. O comércio a varejo, ele vende pequenas quantidades, ó, você pode comprar um azeite, um pacote de feijão, um óleo, um pacote de pipoca. Agora aqui não, no atacado eu compro grandes quantidades e vem em caixas fechadas. E quem compra aqui no atacado? O comerciante. Quem compra aqui no varejo? O consumidor, tá bom? Então, olha só, o comércio varejista ou a varejo, as mercadorias são vendidas em pequenas quantidades. Lembra? Um azeite, um feijão. Aonde eu vendo, onde pode se comprar, né? Nesse comércio, aonde? Quem é o varejo? Shoppings, lojas, supermercados. E quem é o comércio por atacado? Comércio por atacado é onde são vendidas mercadorias em grandes quantidades, caixas fechadonas. Quem compra? O comerciante, ele compra a caixa fechadona, abre e vai vender no mercado dele, vai revender no mercado dele para os consumidores, tá bom? Então vamos fazer um resuminho. O comércio, ele se divide em varejista ou atacadista. As mercadorias no varejista é feito em pequenas quantidades, no atacadista, grandes quantidades. No varejista, quem vende para quem? Ou quem compra? Consumidores em shoppings, lojas, mercados, supermercados. O atacadista, para comerciantes. Ou seja, esses comerciantes vão revender para os consumidores no comércio varejista, nas lojas, nos shoppings, nos mercados, tá bom? Bom, agora também a gente tem inserido aí dentro do contexto do comércio, o comércio eletrônico, que é aquele feito pelo computador, né? Pelos celulares, computadores e notebooks. É compra e venda de produtos pela internet, a gente chama de e-commerce. Olha um exemplo aqui, ó, de comércio eletrônico. Tá vendo, ó? Aqui é um exemplo de comércio eletrônico. Então, ele comprou a mercadoria, veio um prestador de serviço, que a gente já vai falar o que é serviços, e entregou a mercadoria para a pessoa que comprou, né? Então, quais são as vantagens e desvantagens de um comércio eletrônico? As vantagens, tem melhores preços que as lojas, tem melhor forma de pagamento, eu posso pagar em 1, 2, 3, 10, 12 vezes, e tem mais produtos vendidos, né? Porque eu vou lá navegando lá no computador. E as desvantagens? Eu não experimento o produto, porque ele está no computador e demora para entregar o produto. Se eu vou na loja ou no mercado, eu consigo comprar na hora. E no comércio eletrônico, demora um pouquinho para entregar, tá bom? Bom, vamos falar sobre